No livro Gestão da Singularidade, nós escrevemos um capítulo inteiro sobre analisar as razões da não performance. Em tese, é fazer um questionamento profundo sobre por que os gestores ou as equipes não fazem aquilo que elas foram contratadas para fazer, né? Nós brasileiros ainda temos esta análise que eu vou chamar de superficial, que é uma análise mais emocional, ou uma análise onde eles consideram somente o talento como a única razão da não performance. Então, quando você vai fazer análise de desempenho, por exemplo, os gestores analisam a performance do talento como se ele fosse o único responsável pela performance dele. O próprio Edwards Deming, da qualidade, ele era contra justamente por isso, porque ele dizia a análise da performance não pode ser feita única e exclusivamente pelo talento ou pelo gestor, ou seja, existem outros fatores de performance que estão criando variação para maior ou para menor no desempenho do talento. Então a gente começou a estudar isso e tentou fazer uma análise mais profunda e a gente encontrou 10 fatores de desempenho que a gente faz essa análise. Então são 3 fatores internos, que é o fator humano, mas são outros 7 fatores externos que impactam profundamente no sistema de performance. Então quando a gente está falando de aumentar o desempenho do gestor ou aumentar o desempenho da equipe, é necessário fazer uma análise mais profunda, porque pode ser que ele não saiba fazer, pode ser que ele não sabe o que fazer, pode ser que ele não queira fazer, mas também pode ser que ele não tenha os recursos financeiros para isso, pode ser que ele não tenha os recursos tecnológicos, pode ser que o meio impede isso, né? Então há uma área específica que é a área de estrutura, e você também tem o sistema de gestão. Muitas vezes o sistema de gestão está mal desenhado, né? E muitas vezes esse próprio sistema de gestão que fomenta não acompanha o processo, né? E aí você tem também o que a gente chama de sistema sociocultural, que é, primeiro, a inconsistência do gestor, da tomada de decisão. Você precisa ter um gestor que precisa ser um representante desse processo, e o sistema de cultura, o sistema de premiação, que às vezes cria sistemas injustos, né? Então é muito interessante, porque a gente já conversou sobre isso. Às vezes você analisa um talento, hoje aqui, o que aconteceu hoje aqui? Qual era o grande desafio? Está ali na lousa. O grande desafio é engajar pessoas. O grande desafio é reter talentos. O grande desafio é a dificuldade de encontrar talentos com baixa qualidade e compensar com capacitação. Então a gente reclama que não tem a habilidade e também a gente não oferece treinamento para a pessoa. Então, olha que interessante isso. E muitas das vezes, no contexto do engajamento, que a gente acha que o cara está desmotivado porque ele não está entendendo o processo, ele está desmotivado porque ele trabalha que nem um louco, e o sistema recompensa quem trabalha pouco, né? Porque no Brasil a gente costuma dizer, o reconhecimento de um trabalhador bom é dar mais trabalho para ele, e ele não reclama porque ele tem mais trabalho, ele reclama porque ele está fazendo algo que outro não estava fazendo, e impede ele de fazer coisas novas, mais complexas ou melhores, né? Então o que a gente percebeu e que tem dado um resultado muito bom? Na hora de analisar o sistema de performance, ou por que a equipe não faz o que deveria fazer, o gestor da singularidade tem um ganho muito grande em termos de desempenho e de economia de tempo, porque ele analisa de forma mais profundamente não só os aspectos de orientação, engajamento e capacitação da equipe, mas ele analisa todos os outros fatores de performance que podem impactar diretamente no processo de engajamento e produtividade da equipe. Então, às vezes, o gestor analisa um desengajamento da equipe e acha que tem que dar um rafting, uma atividade motivacional para ele. E ele gasta 3 dias numa fazenda para fazer isso, e ele volta e ele não vai ter o controle. E às vezes, quando ele analisa profundamente, ele entende que o desengajamento vem de um sistema que não está meritocrático.
Quando ele ajusta um sistema justo, o que acontece? Impacta direto na equipe. A equipe volta porque entende a regra do jogo e é válida para todo mundo. Entendeu? Então, a grande habilidade do gestor da singularidade é saber fazer uma análise mais profunda, baseada nesses 10 fatores, e ele ganha justamente nisso. Enquanto ele vai precisar levar 3 dias seguidos para fazer com que as pessoas se motivem, eles mudam a estrutura de recompensa, de reconhecimento e de capacitação, e ele tem um impacto 10 vezes maior do que o impacto da dinâmica motivacional. Ou seja, ele é um cara mais científico. Ele, em vez de ir no sintoma, ele vai na causa. E toda vez que os gestores têm habilidade e vontade para ir na causa dos problemas, frequentemente eles têm um impacto muito maior, tanto em receita, tanto em engajamento e principalmente no conhecimento necessário para fazer com que a gente alcance os resultados da organização.